Olá pessoal, bem-vindos ao PET Comunidade, um projeto do PET Engenharia Florestal cujo objetivo é compartilhar os trabalhos científicos desenvolvidos por nós petianos, em parcerias com outras instituições para toda a sociedade. Antes de falar o tema de hoje, irei me apresentar. Meu nome é Silvana Franco de Freitas, eu sou membro voluntário do PET Engenharia Florestal da UFAM, também sou graduando do curso de Engenharia Florestal. Eu sou bolsista do Programa de Iniciação Científica do INPA, dentro do Laboratório de Manejo Florestal. A minha pesquisa ela está dentro do campo da ecofisiologia, que é a ciência que pretende explicar os mecanismos da fisiologia por meio de observações ecológicas. Dentro da ecofisiologia, nós podemos estudar transpiração, respiração, umidade e raízes. Temos um vasto campo de estudos dentro dessa ciência. À direita temos dois livros, o Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, de Thales Zagier, e o outro livro é Plant Physiological Ecology, do Lambers e do Pons. Esse é dito a Bíblia da Ecofisiologia, é um livro muito incrível. Esse também é um livro muito incrível, é muito utilizado na graduação. Bom, por que todos esses campos de estudo? Precisamos dela para explicar como o crescimento, reprodução, sobrevivência e todos esses processos são afetados pela interação da planta com o ambiente, de forma física, química e biológica, pois para você cuidar é preciso conhecer. Dito isso, ambiente é vida, florestas são vida. Bom, falando a nível de Brasil e Amazônia, temos a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. E a sua atuação no ciclo da água de carbono, na conservação de sua biodiversidade é importantíssima. Se relacionarmos isso aos cenários de mudança climática, temos que o entendimento do ciclo da água de árvores individuais até biomas é extremamente necessário para se predizer as possíveis mudanças na estrutura da floresta. Bom, nesse estudo de Eutair e Braz e Chambers e Artacho, eles dizem que na bacia amazônica estima-se que cerca de 25 a 50% da precipitação, ou seja, da chuva na região, volta para a atmosfera por meio da transpiração da floresta, juntamente com a evaporação, que acontece por meio de continentes e oceanos, quando a água que está nessas superfícies, ela passa para a atmosfera numa temperatura abaixo da temperatura de ebulição, que seria 100 graus. Juntamente esse processo de evaporação com a transpiração forma a evapotranspiração da floresta. Bom, mas como funciona essa transpiração, né? Acontece graças à diferença de potencial hídrico, ou seja, potencial de água que existe do solo da planta da atmosfera. O potencial hídrico, ele tem um processo passivo, ou seja, ele passa de acordo com as forças físicas. Ele vai de um lugar que tem muita água para onde tem pouca água, ou seja, um lugar que tem alto potencial hídrico para um lugar que tem baixo potencial hídrico. Essa água que está no solo, onde tem muita água, vai para a planta que tem pouca água. A raiz da planta é capaz de puxar essa água que está no solo. E do tronco, essa água passa para todos os ramos da planta e vai até a folha, que é essa estágio final. Da folha passa para a atmosfera. Mas como isso acontece, né? A água já na folha, ela passa pelo seguinte processo. Essa aqui é a imagem de uma folha cortada e o que estamos vendo é essa parte aqui do meio. A água ela percorre por meio de uma estrutura chamada xilema, que é o vaso condutor que está dentro da planta, que ele permite a passagem de água que vem lá do solo até a atmosfera. Uma vez que essa água chega na folha pelo xilema, ela passa para o meio da folha, para os espaços que tem no meio da folha, que o meio se chama mesófilo. Então a água ela fica no mesófilo, mas quando ela passa evaporando. Então esse meio da folha fica com um grande vapor de água, diferente da atmosfera. E como eu disse, a água ela tende a ir para lugares que o potencial hídrico dela é baixo, ou seja, que tem pouca água. Então, essa água ela tende a sair da folha. Mas por onde ela sai, né? Na folha temos as estruturas na face superior e inferior, chamadas de estômatos, que são estruturas que contêm duas células guarda, e um ósteo, que é um espaço entre essas duas células. E quando esse ósteo se abre, ele permite a saída de água
de vapor de água e permite a entrada de CO2, que vai ser a base para a planta produzir o alimento dela por meio da fotossíntese. O objetivo do meu trabalho é investigar a influência de parâmetros ecofisiológicos na transpiração de espécies arbóreas de terra firme na Amazônia Central. Com o material e métodos para a coleta de dados do meu trabalho, temos primeiramente na figura 5 A e B os sensores de temperatura foliar apodi, em que, uma vez em que eles estão posicionados numa torre, eles têm seu campo de visão direcionados a uma porção da copa da árvore. Uma vez que eles têm esse campo de visão posicionados, eles conseguem pegar a temperatura desses campos de visão. Eles conseguem fazer medidas a cada 10 segundos, ou um tempo pré-definido, e a cada 5 minutos ele faz a média dessa coleta de 10 segundos. Bom, na figura C e D, temos o sensor de fluxo de seiva, o SAPFlow ICT, que ele possui 3 agulhas, e em 2 agulhas da extremidade, ele possui 2 sensores. Um sensor que está mais próximo da casca e um sensor que está mais adentro do tronco. E eles têm a capacidade de medir a velocidade com que essa água está passando pelo tronco. E essas medidas são feitas graças à agulha que tem no meio, que ela realiza choques de calor, e esses choques de calor conseguem fazer com que esses sensores coletem um dado de velocidade a cada 15 minutos, que é o intervalo em que acontecem os choques de calor. Ou seja, é uma coleta ininterrupta. Esse sensor ele possui um cartão de memória que fica armazenado dentro dele, que faz essa coleta de dados. Na letra E temos o IRGA, que é um analisador de gás infravermelho. Ele possui um sistema de trocas gasosas, que pode fazer medidas de transpiração, respiração e radiância, que é o quanto de luz está chegando naquela folha. Na letra F temos a bomba de Schroeder, que ela é utilizada para fazer as medidas de potencial hídrico anteriormente mencionado, e funciona da seguinte forma. Na árvore a gente vai destacar a folha e pelo pecíolo, que é o cabinho da folha, né? O pecíolo ele vai ser preso na tampa dessa câmara. E a partir disso a gente vai colocar essa folha dentro da câmara e vai fechar bem. Que não tenha interferência do ar de fora. Já bem fechada essa câmara, a gente vai liberar a entrada de gás de hidrogênio para que esse gás exerça uma pressão aqui dentro que vai fazer a água que está na folha sair. E essa água que está na folha, a gente vai ver por meio de bolinhas de água que serão vistas por meio desse visor que tem na tampa. No momento em que saem essas bolinhas de água, a gente tem que ver qual pressão foi exercida para executar essa saída desse líquido. Essa pressão exercida é dita o potencial hídrico foliar. A área de estudo localiza-se ao redor da torre K34, que é uma torre de fluxo que está localizada dentro da reserva biológica do Cuieiras, na estação experimental de silvicultura tropical chamada ZEF2, que é propriedade do INPA. A estação encontra-se a cerca de 60 km ao norte de Manaus, e a torre está a 34 km dentro da estrada que dá acesso a ZF2. A torre K34 é uma torre que, em sua estrutura, possui aparelhos que podem medir a temperatura do ar, umidade do ar, precipitação, podem medir a velocidade do vento. Ou seja, essa torre ela possui aparelhos, sensores e analisadores em sua estrutura que são capazes de fazer medidas e coletas de dados contínuos. Bom, nesse estudo foram escolhidas 4 espécies: Echeleria setiformis, Echeleria bracteosa, Poulteria anômala e Poulteria erythrocrisa. Foram escolhidas essas árvores porque elas estão mais próximas à torre, e sendo mais próximas à torre, podemos fazer as análises a nível foliar, ou seja, podemos entrar em contato com a copa para fazer as análises que queremos. E essa proximidade com a torre deixa o número de indivíduos para o estudo bem limitante, porque nós não podemos chegar a uma árvore que está mais longe da torre, porque não temos acesso ao nível mais alto dela. Isso pode ser superado com o uso de guindastes
ou gruas dentro da floresta, porque daí nós teremos mais acesso às árvores, a mais indivíduos de estudo. O meu trabalho ele encontra-se em revisão ainda, então eu não posso mostrar os resultados dele. Mas aqui eu tenho um artigo do Canis et al. 2017, em que os resultados dele enaltecem a importância de estudar esses processos de ciclagem de água em relação do indivíduo arbóreo com a atmosfera. Nesse estudo tem-se que 100% da chuva que uma área de terra firme da Amazônia Central recebe, 50% volta para a atmosfera por meio da evapotranspiração. E dentro desses 59%, 37% é só de transpiração, que divide-se em árvores emergentes, que estão mais aqui em cima, seriam as árvores do dossel, as árvores de subdossel, que estão mais abaixo, e as árvores de subbosque. Então, esse estudo enaltece a importância de estudar a transpiração que acontece entre esses vários indivíduos arbóreos, para daí estudar a nível de floresta, porque vê-se que tem uma diferença de taxa transpiratória entre esses indivíduos. Como considerações finais, tenho que estudar a relação da floresta com o ambiente é de extrema importância para se predizer como o ecossistema reagirá à mudança climática, e com as respostas é possível planejar meios de tornar essa mudança segura para o planeta, e assegurar que tanto as gerações futuras quanto as florestas tenham lugar por aqui por um bom tempo. Para finalizar, aqui eu tenho um vídeo para esclarecer, caso ainda tenham dúvidas, a trajetória que a água faz pela planta, pela árvore. Bom, a água ela é puxada do solo pelas raízes, né? Essa água vai para o tronco, vai para os ramos da árvore. Quando chega na folha, ela passa pelo processo de transpiração, ou seja, ela volta para a atmosfera em forma de vapor de água. Muito obrigada pela atenção e pela colaboração de estar aqui com o Pet Florestal.